Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 13. Os escolhidos de Deus. Durante um tempo, os demônios estavam calmos quanto à religião fundada, porque o Evangelho eterno seguia preso e era impossível anunciá-lo. Agora que as profecias se cumpriram perante todos, esta mensagem fizera os homens enfurecerem. O diabo sabe que seu tempo está perto. Após as profecias se cumprirem, as tribos dos filhos de Israel chegaram. As pessoas religiosas nunca saberão que o juízo chegou, que não anunciam esta verdade. Quando o evangelho do reino caiu em 325, os irmãos fracassaram na fé. Para aqueles que receberam a igreja, acabaram as perseguições e mortes. A felicidade entre eles reinou. Então, qual foi o preço dessa alegria? Depois daquela grande mudança, muitas pessoas achavam que Jesus seria o sumo sacerdote deles. Na verdade, todos que aderiram à igreja fundada por Constantino tiveram seus nomes tirados do livro. Mesmo assim, pensavam que serviam o Eterno por curarem, expulsarem demônios e verem pessoas se filiando à crença do imperador. A meta estabelecida em 325 d.C. foi mantida. Comparando os irmãos que receberam a nova crença e pensavam ter Deus, isso também sucedeu com Adão e sua esposa no Éden, que, comendo o fruto, acreditava ainda ser o representante dessa terra. Tudo foi esclarecido quando o homem, que se dizia puro, escondia na ramagem. Recentemente, quando Adão obedeceu Satanás, os animais não perceberam. Tudo mudou, aparecendo o poderoso Deus. O comportamento das criaturas foi abalado. Dessa forma, Adão e sua mulher souberam que tinha pecado perante o Senhor. O propósito de Satanás é deixar oculto o pecado e, quando a pessoa for avisada, se levantar grosseiramente. Os cristãos em bonança nunca sabem que deixaram Cristo. Isto também comentou Paulo, o apóstolo, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As tribos dos filhos de Israel anunciam o evangelho eterno que começou com Cristo, impedido depois pelo imperador Constantino, trazido novamente para ser anunciado por pregoeiros selados por Deus, os 144.000. Os que serão revelados ouvirão essa palavra e autenticarão a sua fé no sacerdócio de Cristo, pois ainda poderão receber em suas almas. As tribos dos filhos de Israel já estão na terra pregando esse evangelho do reino. Muitos anos antes, o profeta Elias pensou estar sozinho na obra designada por Deus. Igualmente nós pensamos que fôramos esquecidos nessa terra. No entanto, o Senhor disse para Elias: ainda há 7.000 em Israel que não se curvaram para Baal. Nesses últimos dias, Deus levanta 144.000 para anunciar o evangelho eterno por estar aqui o tribunal de Cristo. Esses homens serão os assinalados pelo anjo e representarão o Deus vivo. Conforme me foi revelado, o selo será o profundo conhecimento espiritual. Porquanto desse grupo também faço parte e pretendo ajudar aqueles que herdarão a salvação. Em revelação noturna, avistei profecias horríveis acontecerem. Um imenso mar profundo estava à minha frente. Naquela visão não contemplei árvores. Sobretudo espantei-me por ver a terra tremer fortemente. Observei valas se abrindo e pessoas sendo remessadas ao abismo. Muitos conseguiram pular aquela rachadura que partia a terra.
E quem recusava esse evangelho eterno anunciado a tribos, nações, línguas e povos não conseguia escapar, porquanto os que receberam o sacerdócio de Cristo foram poupados. Naquela situação estavam pessoas religiosas que não abraçaram o evangelho eterno. Aqueles se afogaram nas águas fétidas daquele sinistro mar. Ainda prosseguia a visão. Observei a aflição dos homens após cair naquele mar que os engolia como o urso faminto. Já se podia ver pouca terra firme, pois aquele mar engolia a maioria do continente. Podia-se ver águas destruindo tudo e conforme partes da terra desapareciam, mais agitada aquelas águas ficava. A catástrofe atingiu o mundo. Os grupos recentemente levantados adoravam afastados daqueles que se diziam crentes. A igreja moderna evita a interpretação bíblica, por isso desabará perante os santos. Os crentes não eram poupados da destruição, porque não receberam as tribos dos filhos de Israel. Como já comentado, os 144 mil grupos farão a diferença pregando esse evangelho. Todo fenômeno acontecia desenfreadamente. Esse fator nunca fora visto antes. O continente afetado pelo episódio foi resumido em ilhas. A escuridão dominava a todos e poucos permaneceram firmes. O grande mar engoliu os homens. Sabemos que isso não é propriamente literal, mas aquele que decidir errado será arrastado pelo próprio destino a uma dimensão sem Deus. Então uma voz soava dizendo: está pronto, em questão de tempo vos levarei para viverem eternamente comigo. Naquela visão avistei muitas ilhas flutuando na água. Eu não entendia o que isso representava. Então a voz soou novamente: as ilhas que vês são os 144 mil comprados da terra que falarão o evangelho eterno. Em visão vi selados pregando que existia esperança, porque Jesus, o sumo sacerdote, não voltara. O sufocado no grande mar ouvia a si mesmo o evangelho do reino até a volta do Senhor. Embora o evangelho eterno do reino seja a mesma coisa. No tempo dessa visão já terá descido o segundo anjo do juízo. O Espírito Santo havia deixado as igrejas e os pregadores falavam abertamente que Jesus havia voltado. Sobretudo, o Senhor não tinha retornado, pois aguardava os escolhidos se agruparem nos 4 cantos da terra. A igreja evita anunciar a palavra corretamente, porque a conheceu da forma errada. Se eles ouvirem falar que o Espírito Santo deixou a igreja, pensarão que Jesus tenha voltado. Os grupos selados por Deus ajudarão a manter a esperança, porque o Senhor não retornou. Nós, tribos dos filhos de Israel, diremos que houve um acontecimento demoníaco, firmado no livro do apóstolo Marcos, capítulo 13, versículo 21. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis.